pouca vergonha que foi agora para nomearem os juízes para o Tribunal Constitucional. Dizem que vai ficar agora sanado, vamos ver. Uma vergonha, não é? Porque o tacho é meu, parece aquela coisa que a gente fazia com as pétalas dos Malmequeres, não é? Quando éramos pequeninos. Agora o tacho é meu, o tacho é teu. Bem me quer, mal me quer. Ódio, amor, casamento, amizade. Andaram a brincar com isto. Agora o tacho é do PS e depois vem o Chega e diz que não, quer dividir o tacho. Isto é que é um tribunal. Convidada desta semana é psicóloga, comentadora, cronista, conhecem-na bem na televisão certamente. Foi deputada na Assembleia da República, candidata um bocadinho a tudo em termos de política e tentou até ser candidata às presidenciais, mas barrou no Tribunal Constitucional. Havemos de lá ir. E acima de tudo, é adepta do Futebol Clube do Porto, que é sempre um ponto importante a colocar no currículo. Joana Amaral Dias, muito obrigado por teres aceito estar no proscrito. É um prazer. Obrigada eu pelo convite. E acho que essa é uma boa pergunta para começar. Sentes-te uma proscrita hoje em dia? Não, não me sinto nada uma proscrita. Eu sinto-me em geral com uma base de partida, com ponto de partida de privilégio, não é? Porque meus pais médicos, avós catedráticos na Universidade de Medicina, pai catedrático, não sinto propriamente uma proscrita da sociedade, não é? Tive acesso a tudo que era bom e de melhor em termos de educação, por aí fora, portanto, claro que há muitas pessoas que têm tudo isso e depois ficam sentadas e não fazem nada, portanto, eu acho que aproveitei as oportunidades que a vida me deu ao início e de certa forma até as multipliquei, mas obviamente que não faço parte dos excluídos ou dos cuspidos para as margens. Agora, a tua pergunta, mais em termos mais políticos, a verdade, João, a verdade é que eu sempre fui um bocadinho rebelde, não é? O meu pai, que gostava muito de brincar comigo, de se meter comigo, dizia sempre: Joana, tu até do Bloco de Esquerda conseguiste ser expulsa, portanto. O que não é rigorosamente verdade, o que não é bem verdade, não foi isso que aconteceu, Foi muito mas, acordo. mas pronto, como piada funciona e a verdade é que me incompatibilizei com com o bloco de Esquerda e, portanto, é isso que aconteceu. Mas eu sempre estive na política um bocadinho a desafiar o poder, digamos, ou a interrogar o poder. Acho que isso não é ser proscrito, acho que é pura e simplesmente ter uma atitude mais, não sei, desafiante por um lado e mais interrogativa por outro. Mas essa também acho que é uma boa forma de começar, porque apareces primeiro como deputada do Bloco de Esquerda, numa altura em que o Bloco de Esquerda está a começar, e acho também Uhum. importante ressalvar isto, é um Bloco de Esquerda muito diferente daquele que estamos habituados hoje em dia. Estamos habituados a Caramba, um Bloco de Esquerda quase monotemático, que tem sempre as mesmas causas, muito à volta de minorias, muito à volta da questão de Gaza, muito fechada nestes pontos. Mas quando começou o Bloco de Esquerda, que foi com a fusão uhum. do UDP, do PSR Isso, e do Política 21, da política 21. era Uhum. quase um. Há gente que não vai gostar desta comparação, mas era quase um CDS à esquerda, assim, uma mistura de muita gente com muitas ideias mais viradas para a esquerda, mas um leque aberto. Sim. Foi isto que encontraste. Na verdade, aquilo que me interessou no Bloco de Esquerda e que me interessou na política é exatamente aquilo que me interessa hoje. Portanto, aquilo que eu me revi no Bloco de Esquerda no princípio do milénio era o facto de ser contra a guerra. Eu recordo-te que eu estive nas fileiras da frente contra a invasão do Iraque, que foi baseada numa mentira global, de uma suposta existência de armas de destruição massiva que nunca existiu e que deu origem a uma guerra civil durante anos, que morreram milhares de pessoas e que deixou o Iraque num caos absoluto. Portanto, essa postura pela paz era a postura do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda prescindiu dela, o Bloco de Esquerda desistiu de lutar pela paz, eu não. O Bloco de Esquerda também nessa altura tinha uma das suas batalhas principais, e tu recordar-te, de certeza, com muita verve, o Francisco Louçã no combate à corrupção.
Ora bem, o Bloco de Esquerda também, de certa forma, claudicou, também desistiu disso. Basta ver quando foi da Covid-19, como eu andei nas televisões, nas ruas, nos podcasts, em todo lado, a denunciar o contrato milionário que a Pfizer, e não só, mas tinham feito com a União Europeia, um contrato assinado por SMS com Ursula von der Leyen, uma coisa perfeitamente escandalosa, inaceitável, escabrosa. E o Bloco de Esquerda, vocês não ouviram nem um pio. Portanto, esse combate à corrupção também desistiu. Portanto, houve uma série de, por exemplo, o combate contra os globalistas. Eu, quando cheguei à política no princípio do século, nós fazíamos parte dos fóruns mundiais contra a globalização. Eu fui detida na fronteira a passar ali para Sevilha, com o Miguel Portas e outros, porque íamos lá a um desses fóruns. Mas, pelos vistos, agora o Bloco de Esquerda abraça com muita convicção todas essas forças globalistas. O Bloco de Esquerda era pela liberdade. Esses fóruns alter globalização tinham como grande tarjas, grande cartaz, diziam: a liberdade está a passar por aqui. O Bloco de Esquerda também desistiu da liberdade. Se não tivesse desistido da liberdade, não tinha adotado a política da censura, não é? Mas Do politicamente correto, do é proibido dizer, é proibido falar sobre isto, dos tabus. Portanto, tudo isso se me distanciou naturalmente do Bloco de Esquerda, mas manteve-me exatamente na política com as mesmas causas que eu tenho há 20 anos, exatamente as mesmas. Mas começaste a sentir isso logo ao início ou ainda houve um tempo até o Bloco se Há algum consolidar? tempo, olha, lembro-me de eu estar no Bloco há pouco tempo e haver uma das primeiras discussões sobre as mulheres serem usurpadas dos seus direitos a propósito dos trans, porque para aí em 2000, agora não saberia precisar, mas para aí em 2005 ou 2006, houve um atleta homem, que foi para o halterofilismo feminino, ganhar medalhas, não é? E vencer pódios. E logo nessa altura, lembro-me que isso foi uma das questões que me foi afastando. Portanto, foram várias que se foram esboroando. Eu acho que a primeira, ou uma das primeiras, foi também isso do politicamente correto, não é? Quer dizer, a certa altura temos que andar com palas e temos que andar com muitos sinais proibidos e interditos. A certa altura torna-se proibido pensar e essa liberdade que está a passar por aqui sumiu. E eu não me identifico com isso, aliás, sumiu e depois foi galopante. Não, basta ver que na altura da Covid, os confinamentos obrigatórios, o uso obrigatório de máscaras, etc., montes de medidas que hoje sabemos que foram inúteis e muitas delas prejudiciais, foram decretadas pelo Tribunal Constitucional mais de 30 vezes como inconstitucionais. O Bloco de Esquerda não ouviste nenhuma palavra, não ousou nem uma única vez defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos que foram ameaçados permanentemente, nessa altura, pelos sucessivos estados de emergência. A Covid também foi uma altura de. Foi um tema quase tabu em certos pontos. Certas críticas que se faziam, que se calhar seriam justificadas e que passaram a ser tabu e que se calhar também começou-se a mesclar todas as críticas que se faziam à posição que se tinha. Eu até dou de barato o facto de ninguém sabia muito bem o que estava ali a fazer. Ninguém estava habituado a lidar com uma crise daquelas. Mas acho que começou-se a colocar mesmo no saco uma crítica à atuação e fazer dela um negacionismo crónico de que a doença existe e de que tudo existe. Portanto, começou-se ali quase a criar aqui um tabu e a afastar pessoas só porque acreditavam que as medidas usadas não estavam a ser as indicadas? Ou... Sim, houve muito essa política do cancelamento, muito essa política da censura, e realmente eu não me revejo nisso. A ciência não são dogmas, a ciência é aberta à dúvida, à inquirição, à reflexão, e a democracia também o deve ser. O próprio jornalismo tem que partir da pergunta incómoda, portanto, nada daquele ambiente de certezas convictas, certezas acabadas e impedimento de questões complexas ou dúvidas legítimas me apraz. Aliás, desgosta-me profundamente, não me identifico e lá está. E, portanto, o meu afastamento foi absolutamente natural daí.
e desde aí tenho procurado sempre defender os mesmos valores: o combate à corrupção, eh, o- a paz, o contra o globalismo, pela liberdade. Portanto, continuo a defender exatamente os mesmos valores. E evidente, claro, há coisas que mudaram na sociedade, né, nestes 20 e tal anos, mas no essência cá estamos, no essencial cá estamos. Continuas a ser igual a ti própria. Sim, eu acho que no global, sim, claro, estou mais velha e tenho mais filhos. Tenho mais filhos, mas já tinha um nessa altura, agora tenho 3 vezes mais, mas já era bem nessa altura. Mas, enfim, acho que sim, acho que no princípio ativo é basicamente o mesmo. Porque, há pouco tempo deste aquela entrevista ao Sol, e que tinhas um percurso muito peculiar e, na política, e que praticamente ninguém há de ter um percurso igual. Porque Uhum, realmente, a começar no Bloco de Esquerda, passar para Nós Cidadãos, para aquela coligação com o PTP, uhum. nas, Eu não passei, isso não é verdade, eu não passei para lado nenhum. Primeiro eu fui deputada independente pelo Bloco de Esquerda e depois eu não militei em mais nenhum partido. Eu não passei para nenhum partido. Eu fiz alianças e acordos temporários e de conveniências aqui e acolá com outros partidos, mas eu não passei, eu nunca fui do Nós Cidadãos, ou do, não é? É diferente, atenção. desde o Nunca Bloco, fui nunca militante tiveste mais de. nenhum partido? Nunca foste filiado a mais nenhum partido, desde o Bloco? Não, não, nunca fui filiada em mais nenhum partido. Então, como é que está a tua relação com o ADN? Para já, como é que começa a tua relação com o ADN? Como é que surge? A minha relação com o ADN surge naturalmente. O ADN é um partido que esteve, provavelmente, dos poucos, talvez o único, que teve uma postura coerente, crítica em relação à gestão da Covid. Portanto, isso em 2020, já lá vão 6 anos, fazia sentido e houve pontos de convergência. Entretanto, trabalhámos juntos durante algum tempo, não é? Como é público, nas europeias, nas legislativas e nas presidenciais. Entretanto, o ADN tomou uma decisão da qual eu discordo totalmente e que tornei pública, não é? Que foi decidir apoiar o André Ventura na segunda volta das presidenciais. E eu não me revejo na política do Chega, não me revejo na postura de André Ventura, e pronto, há aí uma divergência, mas está tudo bem, cada um, lá está. Considero-me uma democrata e uma respeitadora das opiniões de cada um. Essas presidenciais, acabaste por apoiar alguém depois daquela nega decepcionante que o Tribunal Constitucional te deu? Não, é assim, não apoiei ninguém porque não me revia nem em André Ventura nem em António José Seguro, e acho mesmo, João, que nós temos agora um problema grave, pela primeira vez em Portugal, de legitimidade do Presidente da República, António José Seguro. Porquê? Porque, curiosamente, temos um paradoxo, não é? António José Seguro é simultaneamente o presidente mais votado alguma vez em Portugal e o menos ouvido em Portugal. Repara, ao dia que nós estamos a falar, tivemos uma semana em que Marcelo Rebelo de Sousa começou o seu périplo, anda por aí, numas escolas e mais não sei o quê, e atrai, não é? Tem um magnete de centenas, se for preciso, milhares de pessoas que vão atrás dele e que querem fazer selfies e querem um beijinho no Marcelo, querem 2 dedos de conversa, etc. E tens António José Seguro que anda em presidências abertas, mas ninguém parece escutá-lo, ninguém parece ouvi-lo e ele parece não ter capacidade de influência. Eu sei que ele chegou agora ao cargo, mas isso então, com a legitimidade formal tão forte como ele tem, que é esta quantidade de votos realmente colossal, isso devia dar-lhe um poder de influência, a tal magistratura de influência que se fala do Presidente da República, acrescida, mas não dá, não é isto? É curioso, é a primeira vez na história da democracia portuguesa que isto acontece. Tens uma votação esmagadora num candidato, porque de facto nunca tiveste, nunca, isto não aconteceu com o Cavaco Silva, ultrapassa Soares, limpa tudo, mas agora que está eleito, agora que está lá e ocupa de facto o Palácio de Belém, na verdade não ocupa, porque anda para trás e para a frente das Caldas de Rainha, mas isso agora não interessa. Agora que ocupa o Palácio de Belém, parece que ninguém quer ouvir o que o senhor tem a dizer. Isto é realmente complicado, porque, como tu sabes, os poderes do Presidente da República são muito específicos, são poderes muito particulares,
E como é que António José Seguro vai conseguir conquistar a autoridade que tem formalmente, não é? Como é que ele vai conseguir torná-la, verter esta autoridade para a rua, para que as pessoas, não só os populares, o legitimem, mas também depois a própria Assembleia da República, os outros atores, esta é que é a grande questão. E é um desafio brutal, imenso. Nós corremos o risco de, neste primeiro mandato de António José Seguro, ele estar a falar, desculpa uma expressão, mas literalmente para o boneco. De ele estar a falar e ninguém estar a ouvir, não é? Ele quis começar logo as suas presidências abertas com um assunto muito delicado, não é? Que são as vítimas das tempestades deste ano, etc. Portanto, tinha tudo, aparentemente, a fazer tudo bem para que realmente tenha esse palco e essa reverberação, essa ressonância depois da comunicação social, mas não tem. Não tem. Não tem efetivamente. Portanto, olhando para os poderes, para a lista de poderes do Presidente da República, eu acredito que ele vai ter que, talvez, esticar-se um pouco nesses poderes para ganhar essa legitimidade. E ser um pouco menos ortodoxo, se calhar, é que Marcelo é muito difícil de competir em termos de mediatismo. É impossível, quase, não é? Em termos de popularidade, em termos de popularidade, etc., é muito difícil. Eu sei que na bolha política nunca faltou quem dissesse que Marcelo estava na Rua da Amargura e que já não sei o quê. Pois, mas tu chegas às ruas e o barómetro, a aflição que o povo faz disso não é essa, não é? É outra completamente diferente. E é com isso que agora António José Seguro vai competir e não é fácil, não é fácil reconquistar. Agora ele vai ter que recriar toda uma ideia de presidência da República. Perdão. E, portanto, como não pode ir justamente pela popularidade, porque esse combate nunca vai ganhar, como tu próprio disseste, nunca vai conseguir vencer, provavelmente vai ter que ir por outras vias. Que outras? Eu penso, lá está, uma vez mais, que terá que ser pela uma utilização extensiva dos poderes que lhes são atribuídos na Constituição da República Portuguesa. Ficaste muito desiludida com aquela nega do Tribunal Constitucional. O que é que achas que teria sido diferente na primeira volta, por exemplo, se tivesses conseguido ir, se tivessem aceito a tua candidatura? O maior problema, para falarmos da nega do Tribunal Constitucional, que eu considero o Tribunal Constitucional uma excrescência do regime, que devia ser imediatamente encerrado, não serve para absolutamente nada. Primeiro, porque não é um tribunal, porque a maioria dos seus membros nem sequer são juízes. Depois, não é um tribunal, porque é o primeiro a violar a separação de poderes, porque os juízes que lá estão e os outros membros que lá estão são nomeados por partidos políticos. Portanto, não há separação entre o poder judicial e o poder político. E, em terceiro lugar, é a última instância que não admite recurso. Portanto, aquele tribunal não tem nada, não é? O Palácio Raton é, na verdade, uma ratoneira. Não é propriamente um tribunal efetivo, não é? Eu, por mim, aquilo que custam os milhares de euros ao erário público não serve para absolutamente nada, não tem qualquer utilidade, é uma porta a fechar de imediato. Mas o problema das presidenciais não é esse. O problema, no meu caso, das presidenciais, foi que a montante disso, a comunicação social, decidiu que eu não podia participar nos debates. Que candidatos como o do LIVRE, não é? O senhor Nuno Pinto, que teve uma votação ridícula, que não tinha qualquer critério para participar, pôde participar. E pessoas como eu, que tinha muito mais populares entre os portugueses, muito mais conhecidas, não pôde. Portanto, qual foi o critério que a comunicação social escolheu? Olha, o critério de serem eleitos, mas então, terem partidos eleitos, primeiro as partidárias, as eleições presidenciais não são partidárias. Número um. Número dois, também havia lá outros candidatos que não tinham partido, o Gouveia Melo, etc. Portanto, esse critério é um critério mentiroso e falso. Portanto, as televisões fizeram como quiseram, puseram lá os seus amigos, a verdade é essa, e sabes que o Rui Tavares é levado ao colo, embebedor, não é? E até vejam o chão que ele pisa, tem não sei quantos podcasts na RTP e no Expresso e sabe-se lá mais o quê, em todo o órgão do regime, o senhor Pulula. Portanto, o seu candidato tinha que aparecer, teve uma prestação miserável e uma votação também ela realmente sofrível, mas candidatos como eu não pôde, não é? E, portanto, o problema começa aí, o problema começa a montante. Quando tu tens uma comunicação social que acha que pode passar por cima, galgar a lei, fazer o que quiser, pôr quem quiser nos debates, promover quem quiser e que não presta contas a ninguém. Aí é que começa o problema. Depois deságua no Tribunal Constitucional, evidentemente. Mas o enfraquecimento, o ataque à minha candidatura começou pelos jornalistas.
começou pelas televisões, começou pelos órgãos de comunicação social. Não me admira, isso não é propriamente, não prefaz propriamente uma surpresa, não é? Porque eu sei que é muito bonito ter a Joana Amaral Dias como flor na lapela, não é? Porque vai animar os debates e diz assim umas larachas, umas coisas engraçadas, não é? E umas, manda assim uns reptos difíceis de rebater, e é muito viva, mas depois ninguém a quer eleita, não é? Ou ninguém a quer depois no debate dos grandes, à mesa dos grandes, porque já se transforma em quê? Incómodo. Portanto, eu acho que foi isso que aconteceu, mas eu estou bem com isso, como deves imaginar, João. A minha vida não passa propriamente, esse não é o alfa e o ômega da minha vida, nem sequer da minha vida política, quanto mais. Eu, quando comecei a perguntar-te se sentias-me proscrito, era precisamente por isto, porque às vezes bem parece que te colocaram numa prateleira em que às vezes sais, às vezes não sais, às vezes filtram-te porque não és uma candidata modelo ou de que seja propriamente levada a sério às vezes, mas depois levam-te a sério. Portanto, está assim um misto de opiniões, de É visões verdade, parece editoriais que eu sobre a consigo tua baralhar o pessoa. sistema. Eu acho que é isso, parece que se baralham um bocado, ficam assim um bocado confusos, não é? Mas tudo bem, por mim tudo bem. Eu sigo de consciência tranquila e lá está com as convicções, com o núcleo de crenças e de convicções políticas que sempre tive, a defender, a bater-me por elas e com o amor ao meu país que eu tenho, e tudo bem, está tudo bem. Tenho certeza que o tempo fará justiça a todas essas coisas. E vais voltar a mais uma candidatura a alguma coisa no futuro? Quer dizer, para já esperemos só ter eleições daqui a 3 anos, por uma vez na vida, não é? Vamos ver se temos eleições só daqui a 3 anos. Isso não sabes tu, nem eu. Não, não. Mas eu nunca pensei a vida assim, nunca pensei que a minha estada na política dessa maneira, como uma carreira, e agora vou planear as eleições daqui a 3 anos. Eu tenho uma profissão, exerço a minha profissão, não é? Trabalho, tenho a minha carreira académica, tenho a minha família e estou disposta a travar combates políticos se eles me fazem sentido, não é? Se efetivamente há ideias, ideais que vale a pena lutar. Agora, fora isso, não tenho assim uma ambição nem um projeto na manga. Não, isso não. Falaste no Tribunal Constitucional de se fechar a porta, mas o que é preciso fazer? É reformá-lo, dar-lhe poderes a sério? Não, não, é fechar a Ou- porta mesmo. É fechar a porta. mas não vale a pena haver uma instituição que fiscalize medidas se cumprem a Constituição ou não? Ou Para quê? pode ser um tribunal, Para quê? ou pode ser um tribunal normal a fazer isso? Para que é que haver um tribunal especial? Então eu vou dar um exemplo exatamente da Covid. O Tribunal Constitucional, não é, veio dizer que a Constituição da República Portuguesa tinha sido violada 30 vezes durante já não sei quantas, mas vamos dizer que é 30. Foram tantas, cara, já não sei, mas vamos dizer 30. For the sake of the argument. 30 vezes foi violada. Isso adiantou alguma coisa? Isso impediu o Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República de se comportarem de uma forma absolutamente inaceitável, acima da lei, durante esse período. Não, nós tivemos na Covid, João Reis, nós tivemos na Covid crimes a serem legislados em conselhos de ministros. Isto é uma competência como o crime de violação de confinamento. E os crimes só podem ser legislados na Assembleia da República. Só a Assembleia da República tem essa competência. Mas o que é isto? O que é que, não é? Foi a maior javardice. Foi um arregabofe. E eu pergunto, para que é que serviu o Tribunal Constitucional? Para depois virar a posteriori, quando, não é? Quando já passou o cortejo, vir dizer que se violou a Constituição. Opa, então para que é que serviu o Tribunal Constitucional? Para nada. Não é para isso, não é para ponham lá um gabinetezinho, não é? Acho que é Paula Teixeira da Cruz, ou lá quem é que defende que ponham lá um gabinetezinho constitucional dentro do Supremo e está feito, pá, as coisas de gastar tanto dinheiro e façam com o Palácio Raton, que são umas instalações tão bonitas, façam lá outra coisa qualquer de jeito. Agora, um tribunal, eu volto a dizer, um tribunal aquilo não é. Tribunal aquilo não é de certeza. Então nem sequer a maioria das pessoas nem sequer são juízes, pá. Como é que se pode chamar tribunal? Nem sequer a maioria. Eu já nem digo todos, mas vá, a maioria. A maioria. Nomeados, tu viste a pouca vergonha que foi agora para nomearem os juízes para o Tribunal Constitucional? Dizem que vai ficar agora sanado, vamos ver. Uma vergonha, não é? Porque o tacho é meu, parece aquela coisa que a gente fazia com as pétalas dos Malmequeres, não é? Quando éramos pequeninos.
Agora, o taxa é meu, o taxa é teu. Bem me quer, mal me quer. Ódio, amor, casamento, amizade. Andaram a brincar com isto. Agora o taxa é do PS e depois vem o Chega e diz que não, quer dividir o taxa. Isto é que é um tribunal. O tribunal dos tachos. Isso é que é o Palácio Ratão. Mas o que é isso? É para fechar a porta, obviamente. E depois também te digo outra coisa, que a Constituição da República Portuguesa não para aí a jurar amor à bandeira e à Constituição, isto e aquilo. Mas tu sabes muito bem, toda a gente que acompanha a atualidade sabe, que a Constituição da República Portuguesa juram-lhe amor à segunda, quarta e sexta, à terça, quinta e sábado. Querem lá saber, a Constituição da República Portuguesa é quando dá jeito, quando lhes é conveniente para justificar alguma coisa, para legitimar alguma decisão, está lá a Constituição. Ai, a Constituição, a vaca sagrada da Constituição. Quando não dá jeito, porque o caso da Covid realmente é o mais exemplar, mas há muitos outros casos assim. Pronto, enterra-se a Constituição, queima-se, pisa-se, o que for preciso. Portanto, isso é uma balela, é uma treta. Acho que realmente bastaria perfeitamente. Tinham lá um gabinetezinho, uma mesinha, lá no Supremo, para discutirem, dirimirem as questões constitucionais. Está bom, está feito, siga. Então a revisão constitucional é um tema que te passa ao lado? Não, a revisão constitucional, isso é outra coisa. A revisão constitucional não tem nada a ver com o Tribunal Constitucional. A revisão constitucional é uma competência exclusiva da Assembleia da Mas República. achas que faz Isso, sentido? isso, aliás, foi outra pouca vergonha que se passou durante as presidenciais. É que andou-se as presidenciais todas, como tu te recordas, a campanha toda, a discutir-se a revisão constitucional. E eu em casa a ver aquilo, a dizer assim: pá, isso é mesmo para atrasados mentais. Então a Constituição, a alteração, a revisão da Constituição é uma competência exclusiva da Assembleia da República. É preciso 2/3 para fazer a revisão. E a campanha presidencial é que anda a discutir a revisão. Olha, desculpa lá. Isto é um país de tontos. E comeram isto, comem gelados com a testa. E comeram isto e os jornalistas promoveram isto. Porquê? Porque era para não discutir outras coisas. Para não discutir realmente aquilo que são os problemas do país efetivos. Andaram a encher a boca e encher o olho com a revisão constitucional. Olha, quanto à revisão constitucional, acho várias coisas. A primeira é que a tentativa que foi feita em 2022-23 de revisão constitucional, antes de cair o governo do Costa, foi ela própria uma tentativa de golpe de Estado. Porque aquilo que se pretendia, recorte, era que fosse possível vasculharem os nossos metadados e fazer confinamento sem autorização judicial. Sem autorização judicial. Isto foi disputado na altura pelo André Ventura, que queria o confinamento compulsivo dos cidadãos. O PS e o PSD foram atrás, né, desta revisão constitucional e pretendiam, sem autorização de um juiz, entrar nos nossos e-mails, nas nossas SMS, em tudo e mais alguma coisa, e prender-nos em casa por uma suspeita qualquer, de uma doença qualquer, sem autorização de um juiz, volto a dizer. Portanto, basicamente, era o regresso da ditadura. Nessa altura, eu fiz uma denúncia criminal contra os 220 e tal deputados proponentes deste crime de golpe de Estado e traição à pátria, entreguei-a no DIAP. Depois, a revisão constitucional acabou por cair, como te recordarás, porque caiu o governo António Costa, certo? Agora, querem fazer a revisão constitucional? Não me choca. Mudar umas coisas num preâmbulo, está lá umas coisas que são anacrónicas e passadistas, isto e aquilo, tudo bem. Mas alguém acha que os problemas do país se vão resolver com a revisão constitucional? Alguém acha que a pobreza do país, o facto de nós termos 2 milhões de pobres, ou lá o que é, temos um país com baixíssimos níveis de educação, baixíssimos níveis de educação, baixíssimos, literacia, é uma tristeza, uma miséria. Olha, basta olhar para os nossos políticos, coitados, não é? Muitos deles não sabem dizer pão, não conseguem dizer pão, não é? É verdade, é verdade. Abundam as licenciaturas de vão de escada nesta classe política, ou licenciaturas mal amanhadas, por aí fora. Portanto, acham mesmo que os problemas do país se vão resolver com uma revisão constitucional? Vai ser uma varinha mágica, a varinha de condão, que vai varrer Portugal, cheio de postos para lim-pim-pim, de manhã vão acordar com os problemas resolvidos. Lá está, também é preciso comer muitos gelados com a testa para acreditar que a revisão constitucional é realmente um tema importante. Aí concordas com o António José Seguro, que disse que o importante não é a Constituição, é o que o Governo faz ou deixa de fazer, e que medidas toma e deixam-se tomar, não é? Claro,
mas eu concordo. Há muitas coisas que o António José Seguro disse que eu concordo, há muitas coisas que o André Ventura disse que eu concordo, há muitas coisas que o Gouveia Mel disse que eu concordo. Pois, o problema é que eu depois discordo da maioria. A vida não é preto e branco, não odiamos todos A por. vida não é preto e branco, obviamente, obviamente. E ainda agora, olha, estavas a falar há bocado dessa entrevista ao Jornal Sol, há bocadinho, nessa entrevista, vem as suas posições relativamente à Ucrânia são semelhantes aos do PC. A vida não é preto e branco, isto aqui eu não, isto a vida não é política, a vida política não é o clube de futebol, não é como estávamos a brincar ao princípio, isto não é o Porto Benfica. Não é? É só tacanho de mentalidades atrasadas acharem que temos que estar com o partido, com aquele partido em tudo e acreditar em tudo o que diz aquele partido. Mas o que é isto? Se há alguma Senão seita? não Os seguimos partidos. nada, não é? Senão não vamos para lado nenhum porque não temos o que seguir, não temos o que pensar, só estamos sempre à espera de que alguma coisa seja concordada por alguém que não gostemos. Óbvio, os partidos são seitas. Eu penso pela minha própria cabeça. Há coisas que o PC diz que eu concordo, há coisas que o Bloco diz que eu concordo, há coisas que o Chega diz que eu concordo e que o PS por aí fora. Agora, aquilo que eu procuro na política é aquilo que se aproximar mais da minha posição. E pronto, e é isso mesmo. Seja de um lado, seja do outro, seja de um partido ou do outro. Porque às vezes também Mas fechamos muito nesta, e especialmente ultimamente, nos últimos anos, fechamos muito nestas questões ideológicas, e se é isto, e se é aquilo. É pá, isso não, que isso é medida de esquerda, ou isso não, que isso é medida de direita. E depois não isso é se faz ridículo. nada Mas qual de esquerda ou concreto. direita, João? Qual esquerda ou direita? A ala esquerda, a ala direita são asas do mesmo pássaro. São alas do mesmo pássaro. O poder não escolhe lados. O poder senta-se no meio. O poder é a cabeça do pássaro. Percebes? O poder quer lá saber se é esquerda ou direita. A esquerda e a direita serve para dividir o povo. Para dividir, para reinar. É para isso que serve. Agora, há medidas de esquerda que são ótimas e há medidas de direita que são ótimas, que aqui se interessa. E eu acho que nós temos estado cada vez mais radicalizados, mas nem é por questões ideológicas, é por questões partidárias. Partidárias, que é diferente, é outra coisa. Portanto, como dizia Manuel João Vieira, o extremo centro é o caminho. Pois, Desculpa. o Manuel João Vieira, ou se tu quiseres, lá o Almirante, não é? O Gouveia Mel também Sim. era o extremo centro, não é? Tipo, ele também estava pelo extremo centro. Eu Aí acho que os dois ele. podem se juntar, eles gostam os dois de andar de boné ou boina de capitão, olha, podem-se os dois juntar no extremo centro. É o tiro-lir-lir e tiro-lir-ló. Olha, vou passar para a parte que eu percebo menos, mas a parte que percebes mais, porque precisava que me tirasses por miúdos esta questão das terapias de conversão sexual, que Certo? estás a bater pela descriminalização, eh, mas descriminalização porque não deve ser algo proibido por lei, deve ser algo discutido na academia, ou porque são terapias realmente necessárias? Vamos lá ver. Há uma lei de 2024, para quem não sabe, para assim, contextualizar, há uma lei que é a Lei 15 de 2024, que diz que terapias que visem orientar ou reorientar as preferências sexuais da pessoa ou da sua identidade sexual devem ser crime, são crime. Né? Criminaliza as terapias chamadas terapias de conversão. E aquilo que eu contesto, e que muitas pessoas, nomeadamente numa petição lançada pela Francisca Zacarias, contestam, é que não havia nenhumas terapias de conversão em Portugal. O que havia era liberdade clínica, não é? Chega alguém ao meu gabinete que diz que tem um problema, que tem uma questão, que tem dúvidas, e eu, como clínica, como psicóloga clínica, problematizo a questão, reflito, faço a exploração clínica, tento entender, faço perguntas difíceis. Agora, eu, por esta lei de 2024, estou proibida de fazer isto. Proibida. Posso ir presa, posso perder a carteira profissional, caça uma carteira da Ordem dos Psicólogos, não posso exercer a minha profissão, não é? Não posso pagar por comida na mesa aos meus filhos. Posso inclusivamente ir presa. Isso é estúpido, porque um trabalho clínico por excelência é o trabalho que convida a outra pessoa a pensar-se, a pensar na sua vida, nas suas escolhas, nas suas opções, nos seus porquês, nos seus comos.
por aí fora, e portanto, se eu vou entrar justamente num gabinete de psicologia, de psicoterapia, com esses proibidos todos, não estou lá a fazer nada, como é evidente. Ainda para mais, todos os estudos internacionais, os mais recentes, ou muitos estudos internacionais recentes, mostram aquilo que a gente já estava carecas de saber, João. É que muitos miúdos na adolescência passam por dúvidas sobre a sua identidade sexual, sobre as suas preferências, etc. E isso não deve ser visto como uma coisa de ai, não se pode falar sobre isso. Ai, então, agora ela tem 16 anos e tem dúvidas se gosta de rapazes ou raparigas, então pronto, então gosta de raparigas, é lésbica e não se fala disso porque não. O normal, até porque depois nós vamos ver os dados e a maior parte desses miúdos que têm dúvidas na adolescência, a coisa resolve-se espontaneamente na idade adulta, não é? Portanto, desaparecem essas dúvidas. Faz parte, é um caminho normal da adolescência. Se eu vou, em vez de tomá-lo como um caminho normal, que pode ser conversado, pensado, partilhado, vou encher estes miúdos, imagina, de hormonas, ou propor-lhes terapias hormonais, ou cirurgias plásticas, etc., estou a introduzir elementos irreversíveis e lesivos na vida do miúdo. Portanto, isso é que são terapias de conversão. Eles dizem que querem proibir as terapias de conversão, mas autorizam as verdadeiras terapias de conversão, que são as hormonais, etc. Não é? Portanto, eu como mãe, como psicóloga, etc., acho que tem que haver espaços de liberdade, nomeadamente o espaço clínico, onde se possa pensar abertamente, sem restrições, sem tabus e sem dogmas. Então era um não problema que acabou por ser Não, criminalizado. Ou não, é seja, um problema, é um problema. terapias de conversão, de conversão sexual não era algo que existisse assim tanto para ser criminalizado, algo que existisse sequer, e agora acabou-se por criminalizar mais do que o que é uma terapia de conversão sexual. Não existia, não existia mesmo essa coisa que anda-se para aí a dizer, que dos eletrochoques, a eletroconvulsivoterapia, isso é uma treta. Alguém aplicava eletroconvulsivoterapia em pessoas por serem gays. A eletroconvulsivoterapia é algo que se aplica em casos limite de depressões graves, gravíssimas, depressões major, onde já se experimentou todos os outros tipos de resposta terapêutica, e são muitos, não é? E, portanto, isso não faz sentido nenhum, isso é uma mentira, é uma distorção, são fake news da comunicação social que pretendem pintar as pessoas que, como eu, ou como a Francisca Zacarias e muitas outras, que levantam estas questões como chalupas, retrógrados, cavernícolas, que vieram lá do século passado e que não sei o quê. Isso não faz sentido nenhum. Muitos estudos, volto a dizer, João, muitos estudos recentes, inclusive muitos estudos longitudinais, que são dos mais importantes que nós podemos ter na nossa área, portanto, que acompanham miúdos ao longo de anos e anos e anos, mostram que essas confusões da adolescência são normais e que têm uma resolução espontânea. E também mostram outra coisa, que muitos miúdos que têm já quadros mais complexos, mais severos, com dúvidas sobre a sua identidade, etc., que não é por serem encharcados em hormonas que vão melhorar, antes pelo contrário. Portanto, recomenda-se prudência e, sobretudo, recomenda-se psicoterapia, recomenda-se aconselhamento parental e todas essas coisas, e não medidas irreversíveis com consequências dramáticas para a vida de crianças e adolescentes, ok? Porque é disso que nós estamos a falar. Que são idades nada complicadas, não é? Nem nada Pois, complexas ao nível de hormonas e assim. Mas pronto, isso não é o meu claro, departamento. Eu não terei esse curso, portanto também não. Mas como foi um tema falado ultimamente, achei por bem. é verdade. E quanto ao Porto? O que é que achas? Porto, Campeão o Porto está este ano? bem. Eu acho que eu no Porto sou muito ambiciosa. Eu quero sempre que o Porto esteja melhor, ainda melhor, e ainda mais para cima, e a vencer ainda mais. Mas está bem, quem não está nada bem é o Benfica, não é? Eu perguntava-te isto aqui do futebol, porque curiosamente esta primeira vez estamos a falar os dois, mas nós partilhámos a entidade empregadora por duas vezes. Uma na Ah, foi? CMTV e outra na Bola TV. Foi Na onde Bola eu, foi onde eu TV. comecei na Ah, queimada, naquela ok. mítica redação. Onde tinhas um programa Muito à bem. segunda-feira, não era? Tive durante algum tempo, sim, Que eu já não senhor. sei com quem é que era, mas sei que eras a única pessoa conhecida aqui lá. Não sei, houve uma altura que era com o Bagão Félix. Era Bagão Félix? O Bagão Félix, eu estive no programa com o Bagão Félix estava pelo Benfica. Ele não pode ouvir isto, pois bate-me.
E agora não me lembro quem é que estava mais. Mas foi uma altura muito divertida e guardo muito boas memórias do João Bonzinho, de quem eu gostava muito e que deve andar por aí. Deve andar por aí. Depois aquilo também houve uma grande reestruturação, entretanto. Até que aquilo Pois, saiu da queimada, agora está ali nas Torres de Lisboa, ao pé do. exatamente. Onde está toda a gente, do Jornal de Notícias, etc. Exatamente. Foi toda a gente para lá. Sentes falta de falar de futebol? Só assim Não, para desenjoar um bocadinho. não sinto falta de falar de futebol. Eu tive uma grande desilusão, ou tenho tido ao longo dos anos uma grande desilusão com o futebol, porque assim, eu comecei a ir ao futebol com o meu avô, que era da Académica, não é? Da Briosa, e nós íamos aos jogos tipo ao domingo à tarde, não é? E era um programa de família, e depois o futebol começou-se a tornar uma grande indústria. E muito competitiva, com jogos à noite para obedecer a compromissos publicitários, e idas perigosas ao estádio porque há de tudo e mais alguma coisa e não se pode levar crianças. Enfim, há muitas coisas. A porcaria das claques, que é uma coisa que me desgosta absolutamente, não E é? como é que nunca se resolve, não é? Há tanto, toda Nunca a se gente sabe resolve. quem é que são, quem é que está lá, onde estão, mas parece que nunca dá para resolver. Quando se quer resolver, resolve, porque olha, vê o que aconteceu em Inglaterra, não é? No campeonato inglês, acabou-se Sim. com elas e ponto final, e é possível, e limpou-se aquela porcaria toda que lá estava, aquele esterco, que aquele é um esterco, que estava lá, e pronto, e o futebol pode-se perseguir de uma forma saudável, como eu adoro desporto, considero-me uma desportista e uma amante de desporto, e uma das coisas que eu gosto é o facto do desporto ser a arena do mérito, não é? De facto do talento, não é? Não dá para fazer batotes, quer dizer, dá, mas quer dizer, És bom, és mau, és mau. exatamente, Não dá mas para há ali esconder. uma grande. Ali sim, a meritocracia floresce. Não é? Portanto, é uma das coisas que me atrai muito no desporto, é esse esforço individual, coletivo, o mérito, o talento, o dom de cada um, mas isso não é compaginável, não é compatível com grunhos de claques e por aí fora, e portanto acho que precisava de uma enorme limpeza. Olha, aí está, uma coisa, por exemplo, não é? Há bocado estava-te a dizer que o António José Seguro parece-me a mim que, como tem muitos votos, mas pouca autoridade, não é? Como é o campeão dos votos, mas claramente um pobre em termos de influência, acho que, como ele vai ter que usar os seus poderes, porventura, mais alargados, se calhar até recomendar, por exemplo, debates à Assembleia da República, mandar mensagens à Assembleia da República, assim vai ter que se esticar um bocadinho nos poderes, se quiser fazer valer. Estava um bom debate pelo propor à Assembleia da República, não é? O fim da violência do desporto. Olha, um outro que eu achava que ele devia propor, que eu acho que é o debate que nós devíamos ter nacional, é o aumento da natalidade. Porque sem portugueses não há Portugal e nós temos uma natalidade assim Sim, é que o. está Por acaso tive cá a despenhar. Estive no podcast o do presidente da JST que me falou disso, que é a pirâmide. Como é que se chama-se? Desculpa, tens-me ajudar Sim, a nisto tudo. pirâmide demográfica, não é? Exatamente, pirâmide demográfica. Estar quase invertida é o grande Ah, problema tá. que ninguém fala. É o E realmente é principal um problema problema do país. que. É o principal problema do país. Bom, eu tenho sempre falado dele, sempre, 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 em todas as intervenções políticas que eu faço, falo desse problema. Mas como vês, preferi não estar a discutir a revisão constitucional das presidenciais, que é uma coisa que é uma ficção, porque isso não tem nada a ver com o Presidente da República, do que discutir o assunto prioritário do país, que é a natalidade. Porque não nascem bebés em Portugal, não é? E bebés de portugueses, então ainda menos. Isto é um bom tema. Para António José Seguro convidar a Assembleia da República a discutir isso e a propor medidas proativas para, de facto, aumentar a natalidade dos portugueses. Aí está. Olha, uma boa sugestão para o António José Seguro e é de borla, amigo. Por outro lado, eu vejo as pessoas a conduzir na estrada e se calhar portugueses jamais. Eh, pois, eu acho é que os portugueses conduzem mal, não é? Foi só para fecharem bem, porque já está quase na tua hora. Por Tá, só isso, para, acho. sabes que os portugueses, nunca mais me esqueço de uma vez de vir num programa de televisão e depois foi confirmar a fonte, parece que é verdade, que os portugueses são um dos povos que pior conduz no mundo e um dos povos que acha que melhor conduz no mundo. Bom. Acho que conheço muita gente assim, curiosamente.
É interessante, não é? A percepção, a psicologia explica. Exatamente, exatamente. Joana, Freud explica. exatamente. Freud, tirando a parte mais sexual, ele também tem umas coisas engraçadas para dizer, não é? Sim, sim. Agora, pelos vistos, está muito em voga. Querem reduzir tudo às questões de orientação sexual por aí fora. Portanto, pelos vistos, tudo bate ali. Freud tinha razão. Bem, Joana, está mesmo na tua hora. Muito obrigado Obrigada, João. por teres aceito aparecer aqui no Por Foi um Escrito. prazer. Muito obrigado. Tá. Beijinho. Boa sorte para o teu podcast.